No mês de outubro, na semana que antecede o Círio, acontecerá um evento muito importante para o nosso estado, e eu continuo dizendo, nós do Pará temos que deixar a ficha cair e temos que descobrir que isso é um estado agropecuário, e vai acontecer nessa semana que antecede o Círio, como eu já disse, a 4ª Conferência Nacional da Defesa Agropecuária. E as pessoas às vezes não sabem bem o que é isso. Ainda tem gente por aí que acha que a picanha nasce no prato, o alface nasce lá na geladeira do supermercado, o milho nasce na latinha, e nada disso acontece. E para discutir sobre o que está se fazendo para defender a produção pecuária, os animais de doença, os vegetais, essa coisa toda, nós trouxemos o diretor operacional. Vocês ouvem falar muito, a DEPARÁ, mas vamos traduzir, da Agência de Defesa Agropecuária do Pará. Dr. Sálvio Freire, que é diretor operacional, vem conversar conosco sobre essa 4ª semana. Sálvio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gil. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição para podermos esclarecer o que a população necessita saber. Sálvio, está havendo uma revolução nesse país. Já se fala de defesa agropecuária, né? Com certeza. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos dificuldade, você colocou muito bem, não se sabia direito o que era defesa. A própria universidade, eu, na minha formação de engenheiro agrônomo, vim aprender defesa agropecuária, o que era defesa, o que é proteger, o que é trabalhar a questão da vigilância, da fiscalização e da sanidade na prática, quando entrei para a Secretaria de Agricultura e depois passei para a Agência de Defesa. Então, inclusive, é uma matéria e é um assunto que não é levado a nível acadêmico e que precisa também se entender, porque nós aprendemos tanta coisa na faculdade que agrega no nosso currículo, mas a parte específica de defesa agropecuária a gente não entende. Então isso aí é um assunto novo, é uma situação nova para todos nós, mas ela é fundamental. Porque o que é que eu digo? Eu digo que a DEPARÁ, no estado do Pará, ela é o anjo da guarda do consumo da população, porque tudo e qualquer tipo de produto, seja produto ou subproduto de origem animal ou vegetal, eles passam de uma forma direta ou indireta pela fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária. Seja, como você colocou, a carne que chega na mesa da população, seja o produto vegetal que chega também e os subprodutos originários dessa situação, eles passam por uma fiscalização e por um controle sanitário de trânsito, o que acarreta e que é trabalho da DEPARÁ. O telespectador, a boa parte dele não sabe porque não são da área. Assim como não entende nada de imobiliária porque não são da área, como não entende nada de automóvel porque não são da área, são assuntos específicos, é que você, para transportar animal, qualquer animal, pelas estradas do Pará, tem que ter uma guia de trânsito animal. E para transportar, vamos dizer, uma carrada de repolho, uma carrada de alface, uma carrada de laranja, tem que ter uma guia de transporte vegetal. Sim. A GTA, que você colocou, ou GTV, né? É a guia de trânsito animal e ela é necessária para todo e qualquer animal vivo, inclusive ovo. Né? Porque às vezes... Ovo é considerado um animal vivo? Sim, porque ele é um embrião. Ovo pintado, né? Isso, então o ovo é porque às vezes a gente até mesmo na defesa vai aprendendo as coisas e não só qualquer animal vivo, mas o ovo também é um ser vivo, a gente considera como um ser vivo, e também você precisa de GTA para transitar com o ovo dentro do estado e fora dele. E na área vegetal nós temos 2 documentos, né? Nós temos a GTV, que é a Guia de Trânsito Vegetal, que ela controla e que nós já lançamos na DEPARÁ, ela controla aquele trânsito interno dos produtos e subprodutos de origem vegetal, que não tem vínculo com a PTV, que é a Permissão de Trânsito Vegetal, que ela é utilizada para os produtos que podem ser hospedeiros de pragas quarentenárias, que a gente diz, ou de importâncias quarentenárias, que são aquelas que potencialmente podem causar dano àquele fruto. Exemplo, vamos buscar o citros, que é a laranja que nós temos aqui na região de Capitão Poço, é um polo citrícola muito grande, aproximadamente 4 milhões de pés, uma produção de 140 mil toneladas ano.
Nós temos algumas pragas, por exemplo, nós temos aqui no nosso estado a mosca negra dos citros, né? Que para que a gente possa exportar ou comercializar essa laranja para um outro estado que não tenha a ocorrência da praga, nós precisamos atestar isso, declarar isso, e isso é feito na permissão de trânsito vegetal. Que é feito pelos fiscais. Isso, os fiscais da ADEPARÁ, eles emitem, o engenheiro agrônomo de formação, ele atesta, porque ele recebe esse produto já certificado por um outro profissional também, engenheiro agrônomo, na produção, que acompanha a produção. O responsável é o RT, técnico. que ele garante que aquele produto está em condições, e aí a gente vai e atesta, e esse fruto ele é liberado. Assim, para a população entender, a grosso modo, se você tem catapora na sua casa, você está com catapora, e o seu vizinho nunca teve, ele tem o direito de dizer que não quer que você entre na casa dele levando ou entrando a catapora, porque ele não quer adoecer de catapora. Certo. Então, para as questões animais e vegetais, elas são semelhantes. Eu não tenho a doença ou a praga no meu estado, eu não quero recebê-la. E para isso eu dito normas, regras e procedimentos que precisam ser adotados pelo aquele estado que necessita comercializar. Então a gente tem essas regras também dentro da defesa, e a ADEPARÁ ela trabalha com isso. Então a gente não tem ilusão. Quando o produto chega na mesa do consumidor, ele chega atestado por determinados procedimentos e documentações necessárias sanitárias ou fitossanitárias adequadas para que isso ocorra. Bom, eu vou sair um pouquinho desse assunto, falar 3 minutos sobre o Congresso, sobre a conferência, e voltar para esse assunto que é interessantíssimo. Ok. Só lembrando, meu caro telespectador, eu estava lendo no Globo Rural, o maior cocal, a maior plantação de coqueiros do Brasil é no Pará. Não é? Com certeza. Não é no Nordeste, é o da Sococo. São 100 mil pés, me parece. Sim, aqui próximo de nós. 150 mil pés. O paraense não sabe disso. Mas, sim, a importância, essa Conferência Nacional de Defesa Agropecuária, isso é um reconhecimento de todo o Brasil, que o Pará é um estado agropecuário? Sim. O que é que acontece? Nós estávamos disputando essa conferência com São Paulo, com Paraná, com Minas Gerais, com o estado do Rio Grande do Norte, que também queriam realizá-la, porque a do ano passado ocorreu em Pernambuco, não, aliás, na Bahia, né? Foi a última. E aí o Pará, junto ao FONESA, que é o órgão gestor de todas as agências de defesa agropecuária do país, se colocou na disputa com os outros estados que eu acabei de citar para puxar esse evento para o estado do Pará, porque nós entendemos o seguinte, que realizar defesa agropecuária no estado do Pará, e quando eu falo defesa agropecuária, eu estou falando da área animal, da área vegetal, tanto da produção quanto da comercialização, quer dizer, eu estou envolvendo aí a inspeção, a exportação, a produção de carne, a produção de frutos, a produção de animais, no geral. Então, e a região norte ela tem uma particularidade muito grande, porque nós temos aqui uma questão ambiental, né? Hoje nós sabemos que o foco nacional e internacional ele está voltado para a questão também ambiental. E nós somos bastante acompanhados e vigiados e cobrados sobre essa responsabilidade ambiental, que a gente traduz aí na questão da sustentabilidade que nos é cobrado, né? Então, sustentabilidade, na verdade, ela precisa ser englobada sobre a questão da produção, da economia, da política e também do meio ambiente. Quer dizer, o meio ambiente é um item da sustentabilidade. Sim, não é o item, é um dos itens que precisam ser observados. E aí, essa conferência, o que é? Nós estamos trazendo o país todo, né, representantes de todos os estados do país, além dos representantes dos nossos países vizinhos aqui que fazem limite conosco, para discutirmos as alternativas que o estado do Pará utiliza e que poderá também continuar utilizando, ou novas alternativas, para continuar produzindo com responsabilidade, atendendo a questão da sustentabilidade, atendendo o item ambiental, mas atendendo também o item econômico, o item social, o item político, que são componentes do processo. E aí nós precisamos discutir, porque a criação de gado, a criação de caprinos, suínos, ovinos, ou a produção de citros, ou de dendê, ou de coco,
ou de açaí, que é uma situação nossa, pontual e específica, elas precisam acontecer porque é a nossa produção, é aquilo que a nossa população sabe fazer, que o nosso produtor está adequado e está habituado a trabalhar. E não seria justo a gente dizer você não pode mais produzir açaí porque você desmatou, você não vai mais criar gado porque você desmatou, você não vai mais produzir laranja porque laranja não é essência florestal. Então precisa ser discutido? Sim, eu preciso produzir, porque a população do estado do Pará ela aumenta a cada dia e esse alimento ele é necessário, e essa produção é necessária. Nós não vamos voltar aos tempos que a gente trazia carne para Belém de avião, né? Com certeza não. Hoje nós temos aí uma capilaridade muito grande dentro do nosso próprio estado. Nós temos 26 frigoríficos no estado, né? 13 voltados para a questão da exportação, que é frigorífico de inspeção federal, e 13 são frigoríficos com inspeção estadual voltados para o estado. Abate aí do 2,5 milhões em média ano. Então nós temos uma potencialidade muito grande, um estado com 20 milhões de cabeça, que há 3 anos atrás tinha 18. E hoje nós temos 20. É o quinto do país e o quarto comercial, porque nós temos aí o leiteiro no meio. Então, o que é que acontece? Essa conferência ela está trazendo o foco do país, mostrando que não só o Pará, mas que a região norte como um todo, ela é competitiva, ela produz, ela tem condições de avançar, ela é estratégica para o país. Como nós sabemos, o estado do Pará hoje no planejamento que está sendo posto para livre internacional e nacional com relação à fitosa, do bloco todo do país, dos 8 estados que estão indo avançar, o Pará é o estado mais significativo e o mais estratégico, né? Porque nós estamos segurando todo o bloco do processo e esse cenário ele precisa ser trabalhado dentro da questão da conferência. Nós tivemos aí agora há pouco tempo, a gente publicou uma normativa sobre a questão, o governo do estado colocou o decreto e nós normatizamos a questão dos produtos artesanais, que era um problema do Marajó. Quer dizer, que é uma região que muitos de nós achamos que é de difícil acesso, mas a Marajó tem as suas peculiaridades. E aí a gente também está sensível a isso, a Depará está sensível a isso, o governo do estado está sensível. Nós criamos a legislação para atender o produto artesanal e com isso nós estamos atendendo a produção de queijo do Marajó. E o que eu acho fascinante é o trabalho de vocês, do Ministério da Agricultura, quando se começa a gritar já que o produtor é responsável. Ou seja, ele tem a responsabilidade de fazer dentro das normas, com sanidade, com higiene, e o Ministério da Agricultura e a Depará só auditam, certo? Mas a responsabilidade tem que ser do empresário, do produtor. Sim, porque nós criamos esses procedimentos justamente porque, eu digo até mais, a credibilidade e a responsabilidade, porque ele tem que entender que não funciona só fiscalizar, porque eu vou fiscalizar hoje e eu vou sair de perto, e eu vou tocar as outras atividades que a Depará tem, que o Ministério da Agricultura tem, e aí o produtor ele vai ficar o momento em que ele vai ficar responsável pela sua própria produção. E aí não adianta eu só impor a fiscalização, que ela é eventual, de acordo com a nossa necessidade. Então, o que tem que passar para ele é a responsabilidade que ele tem de fabricar, de produzir produtos com qualidade. E com responsabilidade, porque a portaria e a lei, ela não só permite que ele produza, mas ela permite também que o Estado cobre dele, até judicialmente, até criminalmente, se ele falhar. Então, nós estamos passando sim para o produtor a produção fiscalizada pela Depará, com certeza na forma da auditoria, nós vamos lá, nós analisamos e nós estamos checando esse produto na ponta, porque ele pode produzir aqui, a gente visitou naquele dia, a gente certificou a produção, mas nós saímos de perto amanhã, ele vai estar lá, com as boas práticas do manual dele, todo orientado, todo pronto para produzir. Agora, se ele falhar, eu vou saber lá na ponta, e aí a gente inverte o processo e descredencia. Então, é preciso passar para o produtor, independente não só do produtor artesanal, mas do pecuarista, da agroindústria, do frigorífico, que ele tenha a responsabilidade social do processo e que ele precisa chamar essa responsabilidade para ele. E o Estado, e assim como o governo federal, eles apoiam, né, e normatizando, auditando para que aquele procedimento ele realmente seja
padrão, ele seja uma rotina do estabelecimento, que ela é necessária, e para isso você tem documentos e registros que são auditados e verificados. Então, a todo momento nós estamos vendo se aquela rotina ela está sendo obedecida, se aquele produto está dentro dos padrões de identidade e qualidade que a gente necessita. O que eu acho interessante é o queijo do Marajó, meu caro telespectador. Para nós sempre foi muito normal. Você, desde que se entende como gente, você ouve falar em queijo do Marajó, come queijo do Marajó, gosta de queijo do Marajó, o turista quer ver queijo do Marajó, e o queijo do Marajó sanitariamente sempre foi ilegal, né? Sim, justamente. Ele começou a se tornar legal agora. Pela falta de normatização. Inclusive, é uma das situações que a gente foi ver logo, porque nós reunimos com os produtores, nós fomos ver como eles confeccionavam, porque ninguém queria, em nenhum momento, tirar a parte que é deles, que é da produção, que é da característica cultural. Nós não podemos transformar manufatura em indústria, né? Isso. A intenção não foi essa, porque quando o decreto ele foi criado, ele está bem separado. O que é indústria e as exigências elas são industriais. O que é artesanal e as exigências elas são artesanais. Claro que todos os dois eles mantêm a questão da sanidade e da preservação à saúde humana. Então, mas a gente trata de forma diferenciada no sentido do acompanhamento, porque um é a questão cultural, que ela existe em todo mundo, e o outro é industrial. Então, eu não podia pegar o cultural e colocar dentro do industrial e tratar como se fosse uma única coisa. Então, o produto hoje que tem queijo do Marajó, ele efetivamente ele é feito dentro de um critério sanitário correto, mas com a manipulação cultural que é fundamental deles. Certo. Salve. O assunto é vasto e interessante. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos para fazer mais um bloco, batendo papo sobre isso. Aguarde aí. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, há mais de 36 anos, transformando conhecimento em atitude. Sindicom Secov, o Sindicato da Habitação. Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém. Colares Móveis de Escritório Bom Gosto e Móveis de Escritório, na Benjamin, esquina de Gentil Bittencourt. E Papiros, persianas para pronta entrega, papel de parede, cortina de todos os tipos e comunicação visual em geral. Inclusive, a comunicação visual do programa Sala VIP hoje é da Papiros. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos para conversar um pouquinho mais sobre sanidade agropecuária, defesa agropecuária.